nós já estaremos mais educados, nós já estaremos mais caridosos, e aí, coletivamente, a humanidade vai se libertar da obsessão. E libertando-se coletivamente da obsessão, para onde irão essa chusma, essa grande quantidade de espíritos perturbadores? Não poderão ficar aqui, até porque faltará contato, faltarão ligações magnéticas. Eles se alimentam do fluido das suas vítimas. Então eles serão retirados daqui para lugares de sofrimento, lugares onde eles poderão ter a oportunidade de crescer. Esses obsessores são filhos de Deus. Uma outra coisa que prejudica o tratamento é os ódios. Tem obsidiados que odeiam os obsessores. E aí alimenta, que esse espírito não me deixa, esse é um bandido, isso é isso, é aquilo. E então enfurecem-se com as investidas do mal, e isso mais alimenta a obsessão. Então é necessário que haja todo um trabalho de crescimento, de educação, para que a gente se liberte da problemática da obsessão na face da Terra. E a gente só vai se libertar quando a gente construir em nossos corações os sentimentos evangélicos, quando a gente sentir esse amor muito grande por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos espera há milênios o processo do nosso crescimento espiritual. Ele realmente tem uma paciência muito grande, aguardando que a gente desperte amor de outra manhã, que a gente acorde para as realidades da vida imortal. Uma das coisas que perturba muito o ser humano na face da Terra é exatamente esse apego exagerado ao transitório. Nós não conseguimos nos ver e nos sentir, nos reconhecer espírito. Eu sou espírito imortal. A minha vida aqui na Terra é uma passagem, é um momento educativo, de aprendizado, onde eu fui colocado no lugar certo por Deus, com as facilidades ou dificuldades certas, para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir. E aí, nessa caminhada, nós vamos descobrir a importância do amor, né? Amor, essa coisa tão romântica, poética, que as pessoas falam, mas que na verdade é uma lei da vida. É uma lei da vida. E Jesus veio estabelecer esse novo paradigma. Não é mais o olho por olho, o dente por dente. É o amor. O amor cobre, redime a multidão dos nossos pecados. Então, é exatamente o amor que vai nos mudar definitivamente a nossa mente desse processo de sintonia perturbadora com aqueles espíritos que estão ligados ao mal. Muitas vezes os obsessores não são nem obsessores do ponto de vista do crime, do ódio, do desforço, são parceiros de nossas experiências loucas no passado, o parceiro dos nossos vícios, o parceiro das nossas aventuras loucas, o parceiro dos nossos interesses contrários ao progresso da humanidade. E às vezes a gente não percebe essas questões ligadas ao coletivo. A gente só entende a obsessão quando há prejudicar B, quando há uma relação um a um entre pessoas humanas. Mas nós temos grandes dívidas com a divindade com relação ao coletivo. Às vezes uma atitude da nossa vida, nós deveríamos ter muito cuidado. Essa atitude minha, ela prejudica alguma pessoa, prejudica um coletivo, e desenvolver um estado de conscientização tal que nós não apenas façamos uma revisão da atitude com relação
ao prejuízo do nosso irmão, como ao prejuízo do coletivo. O coletivo também tem uma importância muito grande na nossa própria vida. Nós estamos interessados em quê? Nós estamos interessados na evolução do nosso planeta. O planeta está... Essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa. A minha casa não é só a minha casa material, onde eu tenho meus móveis, minha cama, meu aparelho de televisão, lá eu pinto, deixo bonitinha no Natal, boto num jarrozinho para... mas a minha casa é tudo. Minha casa é a rua, minha casa são as paisagens humanas, é a flor, é a vegetação. Nós somos cidadãos do mundo e devemos nos sentir assim. Essa é a casa que Papai do Céu nos deu, que Jesus colocou em nossas mãos para o processo da evolução. Eu não posso ter um amor entranhado ao meu pequenino mundo e um grande desamor pelo mundo que me cerca, pelo meu entorno. O que está em torno de nós tem uma grande significação em minha própria vida. Essa percepção geral, ampla, sistêmica da vida vai fazer com que nós passemos a ser cidadãos ativos em qualquer lugar. Cidadãos cósmicos, cidadãos da caridade, cidadãos do bem. E então a nossa mente vai perceber que nós precisamos ter aquela dimensão de fazer o bem ao nosso próximo. O bem passa a ser uma coisa muito importante. Deixar de fazer o bem quando a oportunidade nos aparece pode significar na nossa consciência uma ruptura, uma fissura, uma fratura que vai dificultar muitas vezes a nossa paz e o nosso equilíbrio interior. Uma vez chegou uma pessoa lá na Mansão do Caminho e a sua mãe lhe contava uma história muito curiosa, não é? Ela dizia, meu filho está perturbado, ele está enfeitiçado. Ele está enfeitiçado. Imagine que um dia apareceu em nossa porta um sapo grande, e ele deu um pontapé nesse sapo, e depois disso aí, ele está visivelmente obsidiado. Qual é vamos dizer assim, o olhar, qual é a leitura que a gente faz de uma expressão dessa? Realmente ele está enfeitiçado. O sapo os animais peçonhentos são animais que estão intimamente ligados a feitiços, a coisas desse tipo. E então, pedindo esclarecimento, o benfeitor espiritual veio dizer, não há nada, nenhuma coisa de feitiço, não. Simplesmente ele vivia vigiado pelo seu obsessor do passado espiritual. E ele não tinha encontrado uma chance de agredi-lo, de pegá-lo, como eles dizem. Peguei-o. Os obsessores às vezes têm essas leituras, essas expressões. No momento em que ele deu um pontapé no animal, numa atitude feroz, profundamente brutalizada, ele baixou a vibração. Ele baixou a vibração, e aí, ao baixar a vibração, a entidade se acoplou nele e o cavalgava como se estivesse cavalgando um próprio animal, um burro, um cavalo, para minar-lhe as reservas biológicas. E então, para vocês verem como é importante a atitude. Às vezes a atitude que leva à instalação do processo obsessivo é uma atitude brusca, violenta, é um ato de indignação mal dirigido, é uma violência, é uma rebeldia, é um desrespeito ao colega. Às vezes começa um processo obsessivo grave numa atitude que foi um acontecimento comum da nossa vida, onde nos faltou a vigilância. Daí Jesus tem nos dito, orai e vigiai, para não cair em tentação. É preciso vigilância para que a gente viva em paz. Então, a gente deve ficar com medo de obsessor? Não.
Nós temos que perder o medo de evoluir. As criaturas humanas na Terra têm medo de evoluir. Por que tem medo de evoluir? Porque evoluir implica mudanças, alterações, desafios. Então, é como se houvesse um interesse morno em cada um de nós de nos manter como está. O bom é assim. Ficar parado, como está. Então, isso é uma coisa que nós precisamos rever em nossa própria vida. Então, Paulo já dizia, frio ou quente, morno não. Morno é em cima do muro, né? É o morno, uma pessoa que não quer. Ele quer devagarzinho, ele quer caminhar sem sobressaltos. Se a gente não pode querer dar saltos muito grandes, que não é possível, mas pelo menos todos nós devemos ter um impulso para mudar, para melhorar, para evoluir. É a evolução que nos vai dar segurança, que nos vai dar equilíbrio, que vai fazer com que a gente possa avançar na direção de uma vida melhor. As provas nós teremos que atravessar, elas virão. Se a gente é médium, a gente vai encontrar o médium. Vamos ver que aqui tem alguns médiums. Os médiuns poderão encontrar obsessores no caminho da sua mediunidade. Eles chegam, vigiam o médium, ficam procurando perturbar o processo do seu desenvolvimento, querem alugar o médium para comunicações exclusivas. Eu só quero, não deixe que outro espírito se comunique. Quando é da própria tarefa da mediunidade, adquirir essa maleabilidade para atender o programa de Deus. Então o médium não pode ficar atendendo só o seu obsessor, né? Senão ele viraria um médium de aluguel para aquele que quer cobrar e que às vezes não quer se transformar. Então, é comum na mediunidade o que nós chamamos de obsessão simples. O médium sabe que está sendo perturbado, que está sendo dificultado na sua tarefa por um espírito que o atrapalha, mas ainda não se sentiu com força suficiente para vencer aquele adversário. Kardec recomenda muita oração, contato permanente com o anjo de guarda e ter paciência para cansar o espírito necessitado. Mas às vezes, quando o espírito é mais hábil, ele leva o médium para a fascinação. O que é a fascinação? Você já deve ter estudado. É aquele processo onde o espírito perturba o senso crítico do médium e ele perde o discernimento. Ao perder o discernimento, ele não sabe mais avaliar o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que é errado. E ele se torna um médium fascinado. A fascinação é muito perigosa, porque leva o médium ao ridículo, né? E continua médium, expondo-se ao ridículo, ele acaba, se existem opiniões que não veem o mundo como ele vê, ele se isola, aí ele vai trabalhar em casa, ele abre um centro dentro da sua própria casa, vai começar a fazer cura dentro de casa, ele vai saindo da programação de Deus para criar a sua própria programação. E aí ele perde os favores abençoados da mediunidade. Mas Kardec fala na subjugação, que é um processo mais grave ainda, porque mexe com a vontade do médium, ele perde a vontade, né? Se a fascinação, ele perde o senso crítico, na subjugação ele perde o domínio da sua própria vontade e é obrigado, constrangido, a fazer coisas que ele não gostaria de fazer, mas não tem força para deixar de fazer.